Saúdo a todos nesta manhã com a paz do Senhor. Assim como você está, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 27 e versículo de número 40. Atos, capítulo de número 27 e versículo de número 40. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar. Largando também as amarras do leme, alçado a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Até aqui, irmãos. Louvo a Deus pela vida de todos vocês. Louvo a Deus porque nesta manhã vocês deixaram os seus compromissos, deixaram de estar na sua casa, talvez dormindo um pouquinho mais, para estar na casa do Senhor, aprendendo de Deus. Louvo a Deus por algumas coisas boas que aconteceram essa semana. Dito isso, você continue com a Bíblia aberta, porque nesta manhã nós vamos falar sobre adversidades do chamado. Qual é o tema da mensagem? Adversidades do chamado. Não pensem, irmãos, que quando Deus chama alguém, não pense, Francis, que quando Deus escolhe alguém, que as coisas vão ser fáceis. Não vão ser. Quando Deus escolhe alguém, quando Deus se levanta e diz assim: te tomo por filho, te tomo por profeta, te tomo por pregador, te tomo como músico. Quando Deus se levanta e nomeia alguém, o diabo imediatamente começa a trazer para esta pessoa adversidades. Porque o diabo, o nosso adversário, não aceita que você trabalhe para Deus. Porque quando você trabalha no mundo secular, quando você está na sua empresa, no seu serviço, no seu negócio, você que é empregado de uma empresa e você está trabalhando para o seu patrão, quando você está fazendo qualquer coisa, tudo que você está fazendo é importante, mas tudo que você está fazendo vai ficar aqui. A única pessoa que vai se beneficiar do seu trabalho é o anticristo, porque depois que a igreja subir, o seu carro, sua casa, o seu negócio vai ser ocupado por ele e pelos nomeados por ele para continuar tocando o que era seu. Mas quando você tira 10 minutos do seu dia, aleluia, e vai lá no WhatsApp e manda uma mensagem para o seu amigo dizendo assim: orei por ti hoje, aleluia, isso vai para a eternidade, irmão. Quando você tira 10 minutos do seu compromisso para ir visitar alguém que você viu que faltou no culto, faz uma semana, 2 semanas que não aparece, e você para o seu trabalho e vai visitar essa pessoa e diz assim: senti a tua falta, mas mesmo assim orei por ti. Você está colocando coisas que vão durar para a eternidade. Quando você pega parte do seu dinheiro e ajuda alguém que está passando por uma necessidade muito grande, esse dinheiro pode ser pouquinho para você, mas para a pessoa que está recebendo é muito.
esse seu dinheiro agora transcende do mundo material para o mundo espiritual, e esse seu dinheiro passa a ser depositado no céu. Amém? Quando você deposita o seu dinheiro no banco, esse seu dinheiro será usado pelo anticristo depois do arrebatamento da igreja. Agora, quando você deposita o seu dinheiro no céu, esse dinheiro durará por toda a eternidade, porque Deus não deve favor para ninguém. Então, sempre que Deus te chamar para alguma coisa, vai se levantar alguém para te trazer adversidades. Vai se levantar algo para fazer você desistir. E eu estou muito feliz que o Décio está aqui pela terceira vez. Aleluia, glória a Deus. Deus tem prolongado os dias do Décio. E eu quero te dizer, Décio, se você continuar nesse propósito, Deus vai dar aquilo que você está precisando. Deus sabe o que você está precisando. Quando colocamos no nosso coração um desejo de um chamado, ou quando Deus nos chama, independente da nossa vontade, Ele pode nos escolher e Ele pode nos chamar. Devemos estar preparados para as adversidades. Deus chamou Paulo apóstolo. Deus lhe deu a ele a maior oportunidade da sua vida. Ele era fariseu, ele foi criado aos pés de Gamaliel, o maior professor da época de teologia. Quem ensinava teologia? A quem ensinava teologia? Gamaliel. Gamaliel ensinava teologia aos reis, ensinava teologia aos sacerdotes, ensinava teologia aos centuriões, as pessoas de destaque da época. E dentre esses havia um homem que estava entre os 71, que decidiam todos os assuntos de Jerusalém. Vocês lembram quantos espinhos tinha a coroa de Jesus Cristo, que foi fincado na sua cabeça? 71 espinhos. Era o número de sacerdotes que decidiam todo o trabalho religioso da época. Saulo, que ainda não havia se tornado Paulo, era um desses 71. Amém? Glória a Deus. Então ele foi criado aos pés de Gamaliel, o maior professor de sua época. E quando havia algo a ser decidido pelo conselho, estava Saulo decidindo. Todos olhavam para Saulo e diziam assim: você é grande, você é poderoso, olha o que você é. Mas um dia Jesus coloca Saulo em terra. Ele fica cego, porque ele precisava ver que ele não era grande. Para o mundo espiritual, ele era cego. Ele ficou uma semana cego, para se lembrar que toda a vida dele, ele foi um cego espiritualmente, apesar de conhecer as escrituras, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Deus chama Paulo e diz para ele assim: recomeça, do zero, tudo que tu tinha por precioso, tu larga para o lado, porque agora eu vou te ensinar o que é precioso. O que é ser precioso? Paulo tinha a mesma idade de Jesus, nasceu junto com Jesus. Durante os 30 anos que Jesus estava se preparando para o seu ministério, Paulo estava se preparando para ser um grande homem da lei, ou um centurião, ou um escriba. Ele não poderia ser um sacerdote ou um sumo sacerdote, por causa da nação, por causa da tribo que ele nascera, mas ele poderia se tornar um escriba ou um centurião, e ele poderia definir a interpretação da lei, poderia ler a lei, e era um dos 71 que decidiam os assuntos do templo. Paulo agora reinicia do zero, na presença de Deus, e do zero o Espírito Santo se revela a ele, e assim como Jesus Cristo, que em 3 anos espalhou todo o seu ministério sobre Jerusalém, Paulo agora se levanta como um gigante e começa a espalhar o evangelho por onde passava. Paulo conseguiu evangelizar todo o mundo conhecido de sua época. Um homem evangelizou um continente inteiro. Amém? Todos ainda comigo? Amém. Glória a Deus.
Mas quando parecia que estava tudo bem, Paulo é preso. Primeira coisa que nós aprendemos: chamados por Deus, não estamos livres das adversidades, muito menos das prisões. Essas prisões podem ser de todas as maneiras. Essas prisões podem ser físicas. Uma autoridade se levantar contra a igreja e dizer: não pode ter mais culto. E nós vamos continuar cultuando ao Senhor, porque a nossa Constituição é essa aqui. Não é aquela que está lá, é essa aqui. Então nós poderemos ser presos por uma autoridade, nós poderemos ser algemados. Essa prisão, ela pode ser espiritual. Alguém chega para você e diz assim: você não tem o chamado. E aí você estava todo animado e você... Amém? Todos entendendo a palavra do Senhor? Essa prisão pode ser na alma. Alguém chega para você e diz assim: você não tem um passado suficiente para esse chamado. Aleluia, glória a Deus. Mas o Deus que nos chamou é o mesmo que pagou todo o preço do nosso passado e perdoou todos os pecados do nosso passado. E mais do que isso, diz a palavra de Deus que a cédula que existia contra nós, o escrito de Satanás sobre os nossos erros, Jesus cravou na cruz do Calvário com o seu sangue. Aleluia. Essa prisão pode ser pelos seus que estão à sua volta dizendo assim: você quer fazer tudo? Você se acha mais importante do que todos que quer fazer tudo na igreja? E aí você estava animado para fazer a obra do Senhor, desaba de novo. Amém? Glória a Deus. Paulo foi preso. Mais do que preso, ele foi enviado a Roma para ser julgado e condenado à morte. Nesse trajeto de ser enviado a Roma para ser julgado e condenado, como ele era um cidadão romano, como ele fazia parte dos 71, como ele era um fariseu e como ele era um centurião, ele tinha um comando de 100 soldados à sua disposição. Antes de ter largado tudo isso em favor do evangelho, ele teve direito de ser julgado pelo imperador. Nesse trajeto para Roma, está agora ele preso no porão de um navio, mas ele não estava questionando a Deus, porque o evangelho estava livre. Amém? Paulo estava com as mãos amarradas, os pés amarrados, no porão de um navio. Significava, evangelista Gilmar, o pior lugar do navio, porque no porão do navio não entrava sol, só tinha umidade, só tinha fungo, só tinha bolor. A comida deles era a sobra da comida da tripulação. A água que eles bebiam era água racionada, não havia água à vontade. Mas Paulo não estava perguntando para Deus: Deus, por que eu estou sofrendo? Amém? Aleluia. Porque Paulo tinha consciência do seu chamado e consciência das adversidades do chamado. Nós encontramos muitas vezes irmãos e irmãs sofrendo quando se levanta alguma adversidade e imediatamente querem largar tudo. Na primeira vez que é confrontado, ele diz assim: não quero mais essa igreja, não quero mais esse pastor, não gosto mais do Gilmar, não vou mais lá. Aleluia. Paulo disse assim: vamos para Roma? Vamos ser julgados em Roma? Vou evangelizar o governador. Como é que é? Vou para Roma? Vou ficar na frente do imperador? Mas nunca que eu perca essa oportunidade de evangelizar o imperador. Aleluia. Quando temos consciência do nosso chamado, sabemos que as nossas adversidades, se você não escreveu nada, escreva agora a primeira frase: as nossas adversidades são portas para o evangelho de Deus ser pregado a pessoas que antes a gente não sabia e não conhecia. Quando alguém nos confronta pelo nosso chamado,
nós abrimos a nossa boca e falamos de Deus, porque as adversidades não nos diminuem, pelo contrário, as adversidades nos agigantam. Temos agora oportunidade de defender a nossa fé. Existe uma palavra para isso, escreva a sua segunda anotação: apologética, a defesa da fé. Sempre que você for advertido, sempre que alguém se levantar contra você, você vai ser um apologeta, alguém que defende a fé, porque você tem um chamado. Você não está brincando de ser crente? Paulo está no caminho para Roma, e agora o que se levanta? Uma tempestade. O diabo sabia que ele ia ficar de frente a frente com o governador. O diabo sabia que ele ficaria frente a frente com o imperador. O diabo sabia que ele criaria uma igreja em Corinto. O diabo sabia que ele escreveria a primeira carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios. E o diabo era furioso para com Paulo. E o diabo disse: eu vou ter que matar ele no caminho. Mas ele não sabia que quem tem um chamado, Deus cuida. Aleluia! Quem tem consciência do seu chamado, há um compromisso de Deus para com essa pessoa. O barco se vai, a viagem agora sofre um percalço, mas diz a palavra de Deus, que Deus levanta um centurião, que diz assim para os presos: quem sabe nadar, nade. Quem não sabe nadar, pega uma madeira. Mas eu quero que todos se salvem. Um dia nós encontramos essa madeira, irmãos. Essa madeira está lá na cruz de Cristo. Um dia o diabo quebrou a nossa embarcação. Um dia o diabo quebrou tudo que nós tínhamos de importante. Mas havia um centurião que disse assim: pega essa madeira, mas não fica nesse mar. Você vai chegar salvo nessa ilha. Diz a palavra de Deus no texto que lemos: e todos se salvaram, Oséias. E todos se salvaram, porque o evangelho é isso, é o poder de Deus para a salvação de todos. Quem que vai se perder, Evandro? Quem rejeitar Cristo. Quem rejeitar vai se perder, mas quem aceitar Cristo tem o evangelho, que é o poder de Deus, e a palavra de Deus vai se cumprir. Jesus disse na sua oração, quando abençoava os discípulos: eu te agradeço, Pai, porque dos que tu me deste, nenhum deles se perdeu. Essa oração, mais uma vez, acontece nessa manhã. E eu digo ao Senhor: eu te agradeço, Pai, porque dos que tu me deste, nenhum se perdeu. Aleluia. Eles agora estão na ilha. O capítulo agora vira. Estamos já no capítulo 28. Mas a história é a mesma. Havia uma ilha chamada Malta. Essa ilha estava a 100 quilômetros da Sicília, já estavam perto da Itália, estavam a 100 quilômetros do imperador, estavam chegando, estavam no caminho, aonde aconteceria a maior mudança na história do cristianismo no mundo. Foi nessa ilha que aconteceu isso. Estavam na ilha de Malta, e começa a palavra do Senhor a falar algumas coisas. Diz assim, versículo de número 2: os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram, por causa da chuva que caía, por causa do frio. O que nós entendemos aqui? Os bárbaros daquela ilha fizeram uma grande fogueira. Nós precisamos, evangelista Gilmar, trazer isso para o mundo espiritual. Precisamos fazer isso para poder entender esse texto. No mundo espiritual, uma grande fogueira é uma união da igreja. Agora, se você está escrevendo, escreva a terceira frase: onde tem crente tem fogo. Aleluia.
Glória a Deus. É impossível, irmãos, desassociarmos a igreja, a presença do Espírito Santo, se não houver línguas repartidas como que de fogo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. E viram eles línguas repartidas como que de fogo. Aleluia! Não há como desassociarmos a presença de Deus, a presença do fogo do Espírito Santo. Atos capítulo número 2, versículo número 1 em diante. Então havia crentes reunidos, havia fogo. E foram os bárbaros que acenderam a fogueira. Me chama a atenção isso, irmãos. Me chama a atenção isso, porque o mundo não conhece o poder do fogo, mas o mundo sabe que na igreja de Deus tem fogo. E o mundo se assusta se não vê o fogo. E o mundo diz assim: quer um gravetinho? Todos entendendo a palavra do Senhor? Quer um gravetinho? Porque o mundo sabe que a igreja de Deus tem que ter fogo do Espírito Santo. Continua o texto dizendo assim: e havendo Paulo, versículo número 3, ajuntado uma quantidade de gravetos, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos, pôs no fogo. O fogo estava aceso, mas para que o fogo permanecesse aceso, era necessário gravetos. Diga comigo, gravetos. Era necessário gravetos. Nós precisamos, irmãos, olhar para os lados. Se daqui a pouco tiver muito silêncio, ninguém está glorificando a Deus. Você pega o gravetinho do glória a Deus. Todos entendendo a palavra do Senhor? Coloca no fogo. Glória a Deus. Fogo já dá aquela. Amém? Tá, a igreja está muito silenciosa. Você pega o gravetinho do aleluia. Coloca no fogo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Daqui a pouco a igreja está muito quieta. Você pega o gravetinho do amém. Aleluia. Quem sabe Deus não levanta o gravetinho das novas línguas, né? Quem sabe, presbítero Osés, Deus não levanta o gravetinho da interpretação de línguas. Tem crente reunido, tem fogo. Tem crente reunido, tem o Espírito Santo. Tem crente reunido, o fogo do Espírito Santo em forma de línguas de fogo começam a chegar na igreja. Quem sabe alguém pega o gravetinho da profecia e lança no fogo, e essa chama vai aumentando, vai aumentando. Alguém está frio, chegou na igreja frio, não está sentindo nada, não está entendendo nada, mas o calor do fogo começa a encostar nele. Amém? Está pertinho do fogo, começa a se aquecer, começa a se aquecer, começa a se aquecer. Daqui a pouco ele já está falando baixinho. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele nem sabe por que ele está falando, mas ele olha para o lado direito, tem alguém dando glória a Deus. Ele olha para o lado esquerdo, tem alguém dando glória a Deus. Os gravetinhos estão sendo jogados no fogo. O fogo começa a aquecer a igreja. E ele diz assim: não sei, alguma coisa está mexendo no meu coração. Não sei, você não sabe, mas a sua alma clama por Deus. A sua alma nasceu no céu pelos dedos de Deus. A sua alma sabe falar novas línguas desde o dia que Deus as fez com os seus dedos. A sua alma sabe interpretar línguas desde o dia que Deus as fez pelos seus dedos. A sua alma sabe e conhece o céu. A sua alma clama pelo céu. Mas as adversidades da vida vão sufocando a alma. Vão sufocando a alma, vão sufocando a alma.
E o espírito que veio de Deus começa a ficar sufocado, começa a ficar inerte, começa a ficar sem força. Mas graças a Deus, que quando essas coisas começam a acontecer, Deus usa alguém pertinho de nós para jogar um gravetinho no fogo. E aí a gente se lembra que a gente é crente. A gente se lembra que a gente tem o Espírito Santo. A gente se lembra que faz algum tempo que a gente não fala em línguas. A gente se lembra que Deus ainda batiza. Deus ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo. Deus renovou pessoas aqui ontem à tarde que há muito tempo não falavam em línguas. Deus renovou essas pessoas aqui, porque aonde tem crente, tem fogo. Você já escreveu isso antes. Diz a palavra de Deus: havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo no fogo, uma víbora fugindo do calor. Pode ter certeza, irmãos, sempre tem alguém que não gosta do fogo. Agora essa é a próxima anotação que você precisa fazer. Sempre tem alguém que não gosta do fogo. Paulo junta os gravetinhos, joga no fogo, e alguém foge do calor. Quem foge do fogo? Uma víbora. Isso é muito sério, irmãos, porque no mundo espiritual, o fogo é algo que aperfeiçoa. O fogo é algo que revela a verdadeira natureza. Na antiguidade, quando não havia equipamentos necessários para purificar o ouro, quando não haviam equipamentos necessários para purificar a prata, o ouro era purificado pelo fogo. Como é que o ourive sabia quando o ouro estava puro? A 28 quilates. Como que ele sabia? Ele colocava o ouro no fogo e começava a mexer. Aleluia. Você é ouro no fogo. E o Espírito Santo está mexendo. Aleluia. Ele colocava o ouro no fogo e começava a mexer. E começava a mexer. E o fogo ia queimando. O fogo ia queimando. E ele mexendo. O fogo ia queimando. E ele mexendo. O fogo queimando. E ele mexendo. Parecia que estava bom, mas não estava 28 quilates ainda. Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Até que chega um momento, irmãos, que o ourives se enxergava na lâmina daquele ouro. O ouro começava a refletir como se fosse um espelho. Quando o ouro estava tão transparente quanto um espelho, e o ourives olhava para aquilo que estava no fogo e mexia, e parava de mexer, e aquilo formava um reflexo perfeito do ourives. O ourives se enxergava no ouro. Ele dizia assim: está puro. Você entendeu a verdade disso? O Espírito Santo está mexendo na sua vida, e você está dizendo assim: ai, Jesus, está queimando. Está queimando o que não presta e está deixando o que é ouro puro. O fogo do Espírito Santo só tem uma função: queimar o que não presta e deixar o que é ouro puro. Você começa a reclamar e o Espírito Santo joga mais um graveto. Amém? Você está reclamando, o Espírito Santo está jogando mais graveto. E você está reclamando, é um processo. Deus está aperfeiçoando você. E Deus olha e ainda está ofuscado. Está nublado. Não consegue se ver. E o ourives coloca mais graveto. Coloca mais graveto.
E daqui a pouco algumas pessoas que eram seus amigos se afastam. E você estranha isso, mas o que aconteceu? O Espírito Santo ainda não está se enxergando. Está tirando aquilo que te faz mal. Coloca mais fogo. Daqui a pouco, Deus muda você de emprego. Você é demitido. Deus te abre um emprego novo e você não entende. Aquilo estava fazendo mal para a sua vida espiritual. E o Espírito Santo está tocando fogo. Amém? Mas ele ainda não se enxerga, mas ele acredita no que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Deus começa a mudar o seu círculo de amizade. Deus começa a te dar amor pela igreja. Não precisa mais alguém te convidar para ir nos cultos. Você já coloca o relógio a despertar. Porque você está sendo purificado. Está doendo, mas você está sendo purificado. Aí chega um dia que o Espírito Santo olha para você. João Batista está refletindo. Você é minha cara. Aleluia, glória a Deus. Só o Espírito Santo pode fazer isso, irmãos. Nós precisamos entender que o processo de Deus na nossa vida é para nos aperfeiçoar, para que se reflita em nós as verdades de Deus e o reflexo de Cristo aconteça nas nossas vidas. Se você ler o livro de Atos, está escrito assim: e foi ali que os crentes foram chamados pela primeira vez de cristãos. Amém? O que era cristão na época? Cristão, evangelista Gilmar, era um pequeno Cristo. Não era um cristãozão. Era quando as pessoas olhavam um crente e diziam assim: parece um pequeno Cristo, vou chamá-lo de cristão. Amém? Deus está nos aperfeiçoando para que o mundo olhe em nós e diga: é cristão, é um pequeno Cristo. Eu olho para ele e vejo Cristo. Está refletindo. Está refletindo. Agora, se não passarmos pelo processo do fogo, nós estamos adiando esse dia em que o mundo olhará para nós, Deus olhará para nós e verá um pequeno Cristo. Diz a palavra de Deus que Paulo, ajuntando uma quantidade de graveto, pondo no fogo, uma víbora fugiu do calor. Todos ainda estão comigo? Então você vai escrever daqui a pouquinho mais uma frase nas suas anotações. Paulo pega, evangelista Gilmar, é graveto, joga no fogo, era víbora. Você pode glorificar o nome do Senhor? Antes do fogo era graveto. Diz a palavra de Deus, Paulo pegou graveto. Paulo não pegou víbora. Paulo pegou graveto. Jogou graveto no fogo. O que saiu? Víbora. Nós precisamos entender, irmãos, que o que mostra se você é graveto ou víbora é o fogo. Escreva na sua anotação: graveto ou víbora. A diferença entre um graveto e uma víbora é o fogo. Até que não chegou no fogo, era graveto. Quando chegou no fogo, viu que era víbora. A verdade, irmãos, que quando nós chegamos e nos apresentamos a Deus, o fogo de Deus nos consome, e o que passa por outro lado é uma brasa. Agora escreva isso. Quando chegamos diante de Deus, nós somos um graveto. Quando passamos pelo fogo, o que sobra do outro lado é uma... Oh, glória a Deus! A Bíblia diz assim: não se apaga o tição que fumega. Depois que você se torna brasa, Deus já está de olho em você. Uma brasinha pequena, é só uma mas Deus diz assim: já passou pelo fogo. Não era víbora,
era brasa. A verdade, irmãos, que quando nós pegamos uma fogueira, e nós podemos pegar a brasa mais bonita, mais vermelha que está ali no fogo, e nós separamos ela da fogueira, depois de 2 minutos, como é que está essa brasa? Amém? Todos entendendo? A brasa está preta, está escura. Ela estava no fogo vermelha, brilhante, acesa. Tirou do fogo, ela vai enfraquecendo, vai esfriando, e ao fim, não tem mais nada de calor. Isso, irmãos, é as pessoas que dizem assim: eu não preciso ir na igreja, templo sou eu. Tira a brasinha da fogueira para você, vai ver o que vai sobrar. A Bíblia diz assim: não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns. Porque Deus sabe que sem fogo nós não somos brasa, nós somos algo apagado. Agora, quando nós estamos no meio dos nossos, no meio da igreja, no meio dos filhos, nós somos uma brasa acesa, vermelha, que Deus pode usar e operar na nossa vida. Era um graveto, joga no fogo, sai uma víbora. E o que a víbora faz? Diz o texto: uma víbora, fugindo-lhe o calor, lhe acometeu a mão, mordeu a mão de Paulo. Amém? Porque é assim, irmãos. A gente olha, é um graveto. O graveto a gente pega na mão, leva para lá, leva para cá. Mas quando a gente coloca no fogo, se revela a verdadeira natureza. Aquilo que estava oculto se revela. E é por isso que muitas pessoas têm resistência ao fogo do Espírito Santo no meio da igreja. Não quer que a sua natureza se revele. Amém? Aleluia. Quando a natureza se revela, o que a víbora fez? Mordeu. Porque a víbora está no meio da igreja para isso, para morder as pessoas, para machucar as pessoas, para fazer ferida nas pessoas. Graveto está no meio da igreja para acender fogo. Víbora está no meio da igreja para morder as pessoas, para machucar, para lançar em rosto, para acusar, para enfraquecer, para fazer você perder a vontade de vir na igreja. A víbora morde a mão de Paulo. Paulo olha para aquela víbora e olha o que diz o texto: vendo os bárbaros, e os bárbaros vendo-lhe a víbora pendurada na sua mão. A víbora não só mordeu, mas ficou grudada na mão de Paulo. A víbora disse assim: eu vou te matar, eu vou te destruir, eu não vou deixar esse projeto de Deus acontecer na sua vida. Você tem um chamado, mas esse chamado termina hoje. E ele levanta a mão e a víbora está grudada nas suas mãos. Quando aprendemos sobre víboras, Francis, nós aprendemos que a víbora tem uma língua que se abre em 2 forquilhas. Amém? Todos entendendo a palavra do Senhor? Porque a víbora na sua frente diz assim: evangelista Gilmar, como Deus tem te usado. Tem uma forquilha na língua. Mas quando sai de perto do Gilmar, aí chega para alguém e diz assim: tá vendo que é só o Gilmar? É só o Gilmar que faz as coisas? Tá vendo que parece que é só o Gilmar que é crente? Tem uma forquilha na língua, irmão. A víbora chega na sua casa para sondar a sua vida. Não é porque é seu amigo. A víbora chega na sua casa para ver as suas fraquezas. A víbora depois vai lá na internet, lá no Facebook, fazer post de indireta, porque ela tem uma forquilha na língua. A víbora depois vai lá no seu patrão e vai falar mal de você.
aqui na igreja toma ceia contigo, mas lá no seu emprego vai fazer picuinha para te desonrar no seu trabalho, porque ela tem 2 línguas. Todos entendendo a palavra do Senhor? A víbora não aceita repreensão. Quando é repreendido diz assim, eu aceito. Quando sai ali fora, a sua segunda forquilha diz assim, estão me marcando, querem o meu mal, querem me destruir. Mas Deus ainda transforma a graveta em brasa. E a víbora só apareceu quando chegou o fogo. Amém? Paulo olha para a sua mão, a víbora está grudada na sua mão. Eu pergunto para você nesta manhã, será que a sua mão doeu? Doeu. Será que machucou? Machucou. Está pensando que não dói quando alguém fala mal de você? Está pensando que não machuca? Alguém que você estendeu as mãos, ajudou, e você descobre que agora está lá nos círculos falando mal de você, está pensando que não dói? Mas eu venho para te dizer nesta manhã que esse versículo tem uma continuação e diz assim: quando viram a víbora pendurada na mão, dizia aos outros, certamente é homicida. Escreva mais uma coisa nas suas anotações: quando você tem um chamado e uma víbora te morde, alguém vai concordar com isso e vai se alegrar. Sempre tem alguém para se alegrar, Evandro, de algum prejuízo teu. Sempre tem alguém para se alegrar de alguma perda sua. Alguém vai dizer assim, ele merece, ele é homicida. A víbora pegou ele, não foi à toa. Está disfarçado de crente, olha aí, ó, olha a mão dele, tem uma víbora pendurada. Sempre tem alguém para se alegrar por suas perdas. Mas o versículo não terminou ainda. Glória a Deus, aleluia. Você pode estar machucado, a sua mão pode estar machucada, a sua mão pode estar sangrando, há uma víbora grudada lá. Alguém olha e diz assim, esse projeto não vai acontecer, porque foi mordido. Eu quero te dizer para você, você tem um chamado que é mais forte que essa víbora. Diz o texto da palavra do Senhor: mas sacudindo ele a víbora, aonde? Sacudindo ele a víbora, mundo espiritual se discerne espiritualmente. Sacudindo a víbora no fogo. Falaram mal de você, não vai lá se confrontar com essa pessoa. Essa víbora a gente sacode no fogo. Dobra o teu joelho na tua casa e diz assim: Senhor, tu viu que ele falou mal de mim e não é verdade o que ele disse. Senhor, tu conhece o meu coração, tu sabe que não é isso que estão falando. Víbora se sacode no fogo. Você diz assim: Espírito Santo, toma ele. Espírito Santo chega nele, encosta nele, para que ele seja mudado, para que ele seja transformado. Víbora se joga no fogo. Aleluia. É espiritualmente que a gente resolve essas lutas, irmãos. Não é no confronto, não é no disque-disque, não é ligar para a pessoa, vem aqui que eu quero tirar satisfação de ti. Não, Senhor, é no mundo espiritual. As nossas guerras não são contra a carne e o sangue, não são contra as pessoas. As nossas guerras são contra as hostes espirituais da maldade no mundo espiritual ou celestial, em algumas traduções. Amém, igreja? Lançando, sacudindo a víbora no fogo. Vamos ficar de pé? Não padeceu nenhum mal. Não padeceu nenhum mal. Estavam dizendo:
A víbora pegou ele, vai morrer. Olha o que diz o próximo versículo, versículo 6. Esperavam que ele inchasse, esperavam que ele viesse cair morto de repente. Mas vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudaram de parecer. Aleluia. Queriam o teu mal, Francis, mas viram que você não inchava. Se continuava humilde. Aleluia. Esperavam que caísse morto de repente, mas continua firme. Não falta culto. A víbora está mordendo, está espalhando calúnia, tem forquilha na língua, está falando mal da igreja, está falando mal do pastor, está falando mal dos obreiros, está falando mal da liderança, está falando mal de quem está fazendo o trabalho. Mas a Bíblia continua dizendo: nenhum mal lhe sobrevinha, nenhum mal lhe sobrevinha, nenhum mal lhe sobrevinha. E ao final, aqueles que disseram é homicida, diziam o que agora? É um Deus. No mesmo lugar, Gilmar, que morderam a sua mão, vão ver o teu chamado. No mesmo lugar que levantaram uma calúnia, vão ver que Deus é contigo. As mesmas pessoas que disseram sobre você é homicida, vão te dizer é Deus. Aleluia. Vão te dizer Deus, porque é isso, irmãos, nós estamos numa batalha espiritual, e nós não vamos nos acovardar, nós não vamos recuar, porque na nossa vida é Deus, o nosso chamado é Deus, a nossa pregação é Deus, a nossa mensagem é Deus, e os nossos adversários vão dizer é Deus. Aleluia. Quando chamaram ele, disseram que ele era Deus. Havia no lugar um homem chamado Públio, estava há muito tempo doente, estava à beira da morte, e chamaram a Paulo e disseram assim: Paulo, tem um doente. E diz o final do versículo 8: e Paulo, orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Onde tem fogo, tem cura. Escreva isso nas suas anotações. Onde tem fogo, tem imposição de mãos. Onde tem fogo, tem oração. Orando sobre ele, impondo-lhe as mãos, o curou. Irmãos, não tem atalho. É fogo, é oração, é imposição de mãos, é cura. É fogo, é oração, é imposição de mãos, é milagre. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É fogo, é oração, é imposição de mãos, e o inimigo tem que correr. Diz a palavra de Deus que vai vir por um caminho e vai fugir por 7. Tem alguém que lê a Bíblia aqui? Diz a palavra de Deus que é fogo, é oração, é imposição de mãos, e aquele adversário que veio por um caminho vai fugir por 7. É fogo, é oração, é imposição de mãos, e o seu filho que estava parado na fé vai se salvar. Amém. Aleluia. É fogo, é oração, é imposição de mãos, e aquela oportunidade que você queria vai acontecer. É fogo, é oração, é imposição de mãos, e a cura interior. Amém? A cura interior. As marcas das feridas. As marcas da ferida. Vai sair no nome de Jesus. É fogo, é oração, é imposição de mãos. E aquele familiar seu que está parado na fé vai dizer assim: que dia eu escuto. Aleluia. Que dia eu escuto. É fogo, é oração, é imposição de mãos.
E o paralítico chegou aqui na igreja paralítico e vai sair daqui caminhando. E a muleta dele vai ficar aqui, do lado do púlpito, porque esse é o Deus que nós servimos. É fogo, é oração, é imposição de mãos. E o casal que estava à beira de se separar no seu casamento vai sair da igreja como se fosse a lua de mel. Amém? Amém? Aleluia, aleluia. Esse senhor chamado Públio, depois que foi curado por Deus, diz a palavra de Deus no versículo 10, nos proveram todas as coisas necessárias. Aquele homem tinha dinheiro, mas não tinha saúde. Você está entendendo o mundo espiritual? Paulo não tinha dinheiro. Estenda sua mão agora. Mas Paulo tinha fogo, oração, imposição de mãos e cura. Feche a sua mão e receba essa palavra no nome de Jesus. Aquele homem tinha dinheiro, mas não tinha nada disso. Mas quando Paulo ora sobre ele, impõe as mãos e ele é curado, ele diz assim: vou dar para vocês um navio, porque o evangelho tem que chegar a Roma. Amém. Aleluia. Todos entendendo a palavra do Senhor. Ele disse: eu vou dar para vocês um navio, porque o evangelho tem que chegar à cidade de Roma. Paulo fica 2 anos em Roma, e ele escreve a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Já leu? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já leu a carta do apóstolo Paulo aos Romanos? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. As maiores verdades de Deus aconteceram porque um homem rico foi curado e deu um navio e disse: vai para Roma, porque o evangelho precisa chegar em Roma. Paulo funda a igreja dos romanos, escreve a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Aquela carta sacode a cidade de Roma e se estabelece ali uma grande igreja. E agora levante a sua mão comigo de novo. Vou profetizar sobre a sua vida pela última vez nesta manhã. Deus vai levantar um Públio aqui em Três Coroas. Você está entendendo a palavra do Senhor? Nós precisamos abrir, irmãos, mais 4 congregações. Nós não temos recurso. Nós não temos recurso humano. Nós não temos dinheiro. Os nossos bancos a gente está reformando aqui, ó, para não gastar o dinheiro da igreja. Sua mão está estendida, você está profetizando comigo. Deus vai levantar um Públio. Deus vai levantar um homem que nós vamos levar para ele fogo, oração, imposição de mãos e cura. E esse homem vai dar um navio para nós. E o evangelho de Deus vai chegar lá no interior, lá nas chacras. Nós temos 20 quilômetros para a direita, nós temos 12 quilômetros para a esquerda, nós temos 7 quilômetros para esse lado, nós temos quase 27 quilômetros para esse lado, nós temos 280 quilômetros para navegar. Nós vamos ganhar um navio. Fecha a tua mão, no nome de Jesus, fecha a sua mão. Nós vamos ganhar um navio e nós vamos andar por 280 quilômetros do município de Três Coroas, porque mais uma vez a palavra de Deus vai se cumprir, e Ele proveu tudo o que lhe era necessário. Deus vai levantar homens, Deus vai levantar mulheres que vão prover tudo o que nos é necessário, e no mundo espiritual já está feito. Eu não sei quem são essas pessoas, mas eu sei que as pessoas vão chegar aqui e vão preencher os seus cheques e vão colocar aqui, ó, nesse gasofilácio, e quando a gente abrir aqui, vai ter dinheiro para pagar 1 ano de aluguel numa congregação.
Você crê nisso? Eu sei o que é fogo, oração, imposição de mãos e milagre. Deus vai levantar pessoas com o coração voltado para a palavra, que até hoje colocaram com prioridade outras coisas, mas Deus vai começar a tocar como tocou em Públio, e vai dizer assim: vamos investir também no mundo espiritual. E Deus, que não deve favor para ninguém, vai recompensar o teu emprego, vai recompensar o teu negócio, vai recompensar o teu trabalho. Deus não vai te deixar faltar nada, porque o Evangelho de Deus tem que chegar em Roma, o Evangelho de Deus tem que chegar na cidade de Três Coroas. Nós vamos orar agora. Vou pedir para o evangelista Gilmar descer aqui na frente, juntamente com o óleo da unção. Aleluia. Presbítero Oséias passa aqui. Evangelista João Batista passa aqui também. Nós vamos estar fazendo oração, imposição de mãos. Vou pedir aos músicos que se posicionem aqui, por gentileza. Também vão estar louvando a Deus após esta oração. E você que está aí, venha até aqui à frente, porque você vai ver que aqui tem fogo, oração, imposição de mão e milagre. Saia do seu lugar, venha aqui na frente, aqui nesse corredor. Você vai ser ungido esta manhã. Você vai ser ungido esta manhã. Aleluia. Assim como esse homem chamado Públio recebeu a oração com a imposição de mãos e foi curado, nesta manhã você receberá a oração. As mãos estão aqui, mãos ungidas com óleo. E eu não sei o que você precisa, mas eu sei que Deus sabe. Há da parte de Deus aqui uma dispensação de graça. Há um dispenseiro aqui com tudo aquilo que você precisa para o mundo espiritual. O seu propósito nesta manhã seja conhecido diante de Deus. E nós vamos orar agora, no nome de Jesus Cristo. Aqui está, Senhor, as pessoas que Tu escolhestes para nesta manhã reafirmar o chamado. Aqui está, Senhor, as pessoas que Tu escolhestes para nesta manhã ordenar a Sua bênção. Aqui estão, Senhor, as pessoas em que mais uma vez se descerá o fogo, a oração, a imposição de mãos e acontecerá o milagre. Aqui, Senhor, está as pessoas que precisam de uma porta aberta, precisam de uma cura, precisam de uma libertação, precisam da salvação de um familiar. E nesta manhã, Senhor, no mundo espiritual, nós reafirmamos essas convicções e pedimos, Senhor, que Tu cure. Desça uma unção de cura, desça uma unção de renovação, desça uma unção de salvação, desça uma unção de línguas. Renova, Senhor, os Teus filhos. Transforma, Senhor, os Teus filhos. Enche, enche, enche para a honra e a glória do Teu nome. Aleluia.